Olá pessoal, aqui é Moisés Lavagnoli do fotografiatododia.com.br para mais um tutorial em que a gente vai aprender hoje como remover turistas, que ficam caminhando na frente de uma fachada de um prédio histórico, de um prédio numa cidade movimentada, naqueles momentos em que a gente não consegue nem um segundinho sequer para fazer uma foto da fachada sem pessoas passando na frente. Então essa técnica, ela envolve basicamente você tirar várias fotos, uma sequência aqui, no nosso caso eu usei umas 15, mas a quantidade de foto vai depender da movimentação efetiva das pessoas ali, Então você vai tirando várias fotos conforme as pessoas vão se movimentando e depois a gente vai conseguir reunir isso no Photoshop e ele vai identificar então quais são as partes da imagem que são imóveis, e quais são as partes que eram pessoas se movimentando, e ele vai conseguir recortar tudo e juntar uma imagem só, sem pessoas na cena. É bem legal, bem bacana, ele faz isso num passe de mágicas, assim. Então o que você vai ter que fazer é basicamente uma captura usando tripé de preferência, para manter a sua cena estática, para manter os quadros o mais iguais possíveis. Mas se você não tiver um tripé, se você estiver fazendo uma viagem só com seu celular, não tem problema também. O Photoshop ele consegue depois identificar ali as pequenas movimentações que você der com a sua mão entre uma captura e outra, entre uma foto e outra, e ele consegue tentar alinhar automaticamente aí as diversas fotos que você fez aí sem um tripé, Mas se você puder usar um tripé vai ficar melhor. Você não vai precisar recortar tanto a sua imagem, não vai perder tantas laterais dela aqui, que geralmente é onde dá os problemas. Então o que eu fiz aqui, eu abri minhas fotos no Lightroom, eu costumo usar ele para fazer o tratamento. Eu já realizei a edição, eu vou mostrar aqui o antes e o depois, uma edição sutil aqui só para melhorar as cores, de um dia nublado. Passei para todas as imagens e exportei todas essas imagens em JPG para uma pastinha, Então agora o que a gente vai fazer, a gente vai para o Photoshop e é lá que a gente vai fazer essa edição. Então agora a gente vai para o Photoshop aqui e a gente vai usar a seguinte opção, a gente vai em Arquivo, Scripts e em Estatísticas. Aqui em Estatísticas a gente vai escolher o modo Mediana e eu vou aqui selecionar os meus arquivos. No caso, como eu coloquei todos eles dentro de uma mesma pasta, fica mais fácil selecionar a opção Pasta. E eu já criei minha pastinha aqui, Remover Turistas, com todas aquelas 15 imagens ali que eu usei para realizar esse procedimento. Então o Photoshop vai carregar aqui. E se você tiver feito a captura com o celular, sem o tripé, não tem como você deixar desmarcada essa opção aqui, tentativa de alinhar automaticamente as imagens de origem. Eu, como fiz com o tripé, eu poderia deixar desmarcado, só que eu não usei cabo disparador. Eu disparei com o botão da câmera mesmo, então eu posso ter jogado a câmera 1 milímetrozinho para cima ou para baixo no momento que eu fiz a pressão. Então eu vou deixar ligado aqui para que o próprio Photoshop corrija esse detalhezinho aí da minha falha na hora da captura. Eu vou clicar em OK. E agora o que o Photoshop vai fazer, ele vai demorar um pouquinho, dependendo da quantidade de imagens que você usar e também dependendo da resolução do JPG que você exportou, do tamanho dessas imagens, E também, é claro, do processador do seu computador. Mas ele vai juntar tudo aqui em camadas, E agora ele está realizando aquele procedimento de tentar alinhar as camadas ali para tentar corrigir, esse balanço que você fez com a sua mão aí. E vai demorar um pouquinho esse procedimento, e note que ele separou tudo aqui por camadas, mas depois ele vai, no final desse procedimento, ele vai agrupar tudo numa camada só. E no final desse procedimento também ele vai fazer já a mágica de sumir com as pessoas da fachada. Então note que agora que ele terminou, as pessoas efetivamente desapareceram aqui da fachada, e ele agrupou tudo num Smart Object. Isso quer dizer que se eu clicar 2 vezes sobre a camada, ele abre aqui, ele expande, e mostra todas as camadas, todas as imagens que a gente usou para corrigir a nossa imagem. E ele abre isso numa outra janela aqui, que eu vou fechar agora, só para mostrar um detalhezinho que pode acontecer com as suas imagens. No nosso caso aqui, a gente tinha muitos pombos,
E os pombos, eles não necessariamente estavam indo de um lado para o outro como as pessoas. Alguns deles estavam parados num ponto, mas se mexendo, né? Se coçando ou batendo as asas. E daí isso gera alguns probleminhas, como esse pombo aqui que não dá para identificar, ele está meio borrado. Então você vai poder corrigir esses defeitinhos que podem acontecer dependendo do que tiver na tua cena, né? Se você tiver, por exemplo, uma bandeira se movimentando, pode ser que no final, na junção das imagens, ele não pegue um frame tão legal da bandeira tão esticada e você pode corrigir isso depois. No nosso caso aqui, eu preciso consertar esse pombo. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar 2 vezes sobre a nossa camada para acessar novamente, né, todas aquelas camadas. E eu vou procurar uma camada aqui, vou dar um zoom naquele pombo. Eu vou procurar uma das camadas em que o pombo ficou legal na foto. Então eu vou apagando a visibilidade aqui, né, com o íconezinho do olho nas camadas. Eu vou procurar um dos frames aqui, né, uma das fotos que eu tirei em que esse pombo está mais, vamos dizer assim, fotogênico. Acho que esse aqui ficou legal. E agora o que eu vou fazer é usar o laço e vou fazer um pequeno recorte aqui, bem grosseiro mesmo, não tem problema. Vou pegar a sombra do pombo aqui, fazer um recorte. Vou dar um Ctrl C, né, um editar, um copiar, né, só que eu tenho que selecionar a camada em que essa imagem está, né, então no caso a gente está nessa camada aqui. E agora eu posso dar um editar, copiar, e eu posso fechar aqui o nosso Smart Objects, né, a nossa janela. Não preciso salvar, tá, não tem porquê, a gente não fez nenhuma modificação. E agora, já com a nossa imagem aberta aqui, eu posso ir em editar, colar especial e colar no local, ou Shift Ctrl V, né? Shift Command V no Mac. E olha que a gente copiou agora o pombo exatamente no local onde ele estava, mas um take dele mais bonitinho, né? Um take dele mais nítido. E a gente poderia repetir essa operação para outros pombos ali, ou outros problemas que você tiver na imagem. Um outro probleminha que acontece agora também na imagem é que os cantos eles não ficam perfeitamente cortados, né? Às vezes tem esses defeitinhos aqui, justamente por causa daquela movimentação que a gente faz com a mão ou com o disparador. Então a gente vai ter que fazer um crop, né? Eu vou usar aqui a ferramenta letreiro retangular para fazer esse crop. Vou usar a proporção da imagem, né? Que era 6:4, então eu posso selecionar a proporção fixa, 6:4. E eu vou fazer um cropzinho para cortar esses cantinhos aqui que ficaram problemáticos, né? Todas as bordas tem um probleminha aqui. Agora eu vou em imagem, cortar e pronto. A minha fotografia está prontinha, sem turistas, né? Infelizmente não dá para tirar os pombos, porque esses pombos eles não estavam voando de um lado para o outro, né? Muitos aqui estavam fixos, dormindo, né? Tinha pombos dormindo. Talvez se eu quisesse fazer esse recorte dos pombos eu tivesse que fazer os disparos com muito mais espaçamento, né? Talvez você tenha um projeto que precise disso, então você pode esperar alguns minutos aí, ou algumas horas entre um clique e outro. No caso de entre algumas horas você vai ter problemas, é claro, na iluminação da sua cena, né? As nuvens vão se modificar, a própria luminosidade vai se modificar, então não é muito recomendado, né? O ideal é que seja entre alguns minutos mesmo os disparos. E é isso, né? Então fique com essa dica, né? Espero que tenha te ajudado nas suas próximas viagens aí, nas suas fotografias de fachada. Então espero que você tenha gostado, né? Um abraço aí, boas fotos para você.